A defesa de Lulinha rebate a abertura de inquérito contra ele por corrupção e tráfico de influência ao facilitar acesso do careca do INSS ao Ministério da Saúde, ao Palácio do Planalto. João Vitor Revedilho com os bastidores chegando com as últimas informações. O João que conversou, inclusive, com o advogado do filho do presidente. Quais são os detalhes, hein, João? Bem-vindo, boa noite. João não está me ouvindo, nesse caso que estourou ontem e hoje já toda a repercussão envolvendo o filho do ex-presidente da República. Lembrando que ontem também o presidente Lula, numa entrevista a um podcast, afirmou que ele não vai sair em defesa do filho, que se o filho cometeu irregularidades, ele terá de se explicar à justiça. E qual é o potencial dessa história respingar na campanha eleitoral do presidente da República, que busca a reeleição? Então, até o dia 5, temos essa data limite para a apresentação das chapas. João Vitor Revedilho com os bastidores dessa história. Bem-vindo, boa noite. Tudo bem, Tiago? Uma ótima noite para você, para quem está nos acompanhando aqui no Jornal Jovem Pan. Pois é, eu conversei com o advogado de Lulinha, o Dr. Marco Aurélio Carvalho. Ele rechaçou essa investigação, disse que a Polícia Federal não deve encontrar nada, e inclusive adotou um jargão jurídico chamado Fishing Expedition, que é pesca probatória. Pesca probatória é o termo que ele usou para dizer que a Polícia Federal ali está tentando plantar informações, para tentar desestimular, na verdade, desgastar o presidente Lula, mas que a apuração, ele inclusive quer que essa apuração seja rápida, já porque a Polícia Federal não vai encontrar nada. Então a avaliação dele é que essa apuração não faz sentido nenhum, até porque a Polícia Federal não encontrou provas ali naquele primeiro inquérito que apurava a relação do careca do INSS, o Antônio Antunes, com o Fábio Luiz da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tem um outro ponto também em relação às campanhas, que a campanha, na verdade, do presidente Lula, eu conversei com interlocutores durante todo o dia, todos eles me falaram que respinga pouco essa decisão do Supremo Tribunal Federal, essa decisão da Polícia Federal na campanha do presidente Lula. Só que agora à noite, uma informação que eu acabei de apurar, a Polícia Federal autorizou a abertura do segundo... Na verdade, a Polícia Federal pediu para que o ministro André Mendonça autorizasse, e o ministro André Mendonça autorizou a abertura do segundo inquérito, agora de tráfico de influência dentro da Dataprev, que é a empresa de tecnologia do governo federal. A informação é que o Lulinha supostamente teria usado o seu poder de influência como filho do presidente da República para trazer, na verdade, firmar contratos entre aliados e também o governo federal. Essa informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O Estado de São Paulo e eu confirmei há pouco com duas fontes do Supremo Tribunal Federal e uma fonte da Polícia Federal sobre essa autorização da investigação. Agora sim, a gente vai ter que ter um cálculo melhor sobre qual é o impacto dessa decisão, dessa investigação da Polícia Federal contra o Lulinha na campanha do presidente Lula. Por enquanto, a campanha adota cautela e afirma que não tem impacto nenhum nesse momento. Agora a gente vai ter que ver, agora com a abertura desse segundo inquérito, se vai ter um impacto e qual é o tamanho desse impacto. Tiago. Pois é, só os dias vão dizer, não é, João? E aguardando mais informações, você volta daqui a pouquinho. Deixa eu trazer nesse giro primeiro o Cristiano Vilela. Bom, para explicar para o nosso público, quando há essa autorização, a partir desse momento, a investigação, quais são os desdobramentos, Vilela? O que acontece a partir de agora, acho que é importante explicar. Pois é, Tiago, a partir de agora, o filho do presidente Lula será objeto de investigação por parte da Polícia Federal, agora envolvendo dois inquéritos distintos. Um referente a um eventual lobby, a uma eventual atividade no sentido de obter favorecimento junto ao governo federal por conta das atividades envolvendo a cannabis, e o outro agora, que é um caso novo, acolhido hoje pelo ministro do STF, André Mendonça, no sentido de identificar uma eventual articulação através de Lulinha para obter facilidades dentro da Dataprev, dentro de um órgão governamental.
Então, nesse sentido, uma vez tivemos o parecer da Procuradoria e tivemos o deferimento efetivo por parte do ministro André Mendonça, aí sim a Polícia Federal vai poder desenvolver essas investigações, tomando as medidas necessárias, eventualmente requerendo busca de documentos, busca, apreensão, eventualmente até medidas de prisão temporária, cautelar, por conta de possibilidade de se perder documentos, de fugir do país, enfim, são situações que vão poder acontecer agora dentro do curso das investigações. E claro, ele, como todo acusado, terá ampla possibilidade de se defender e apresentar os argumentos e as informações que façam com que leve, eventualmente, essa situação a ser arquivado e não se tornar um processo. Porque caso o relatório seja no sentido de condenação, aí a Procuradoria pode requerer ao Judiciário a abertura de uma ação criminal contra o filho do presidente Lula. Dora, ao lado político, saber como isso continua respingando na campanha do presidente Lula. Agora, uma segunda investigação, mas talvez muita gente possa pensar o seguinte: será que tudo isso está andando porque é um período eleitoral? Tem alguma coisa a ver? Olha só, inicialmente a Polícia Federal tinha dito que aquele outro processo, aquele lá que rolou na CPI do INSS, o primeiro, não poderia ter nenhum tipo de revelação, não poderia caminhar antes das eleições, porque tinha muita coisa para ser apurada. Aí surgiu esse negócio da cannabis, essa coisa da cannabis. A Polícia Federal, o que dizem é que a Polícia Federal pediu autorização ao STF, abriu o inquérito, no intuito de tirar o ministro André Mendonça da história. Só que o sorteio fez cair na mão do André Mendonça. Então, e aí tem essa segundo inquérito que diz respeito a Dataprev. Então, não deu para segurar. Se queriam segurar, não deu. Agora, quando a Polícia Federal pede autorização para abrir o inquérito, obviamente que ela não tira do nada essa conversa de advogado sobre a pesca probatória, conversa de advogado, porque ela, evidentemente, que a Polícia Federal não sonhou. E quando o Supremo Tribunal Federal autoriza a abertura do inquérito, é porque também viu motivos para isso. Então, a coisa, nesse aspecto, está dada. O efeito político, é claro que a oposição vai aproveitar, porque, imagina, é um tratão, né? Filho do presidente da República, alvo de inquérito, sim, mas alvo de investigação não quer dizer acusação, né? Mas é claro que a oposição vai usar. Na falta de acusação, porque tem pouco tempo, o tempo da justiça, o tempo da polícia é diferente do tempo da política. No tempo da política, a gente tem 2 meses, né? Pode ser que não saiba, primeiro, pode ser que não existam informações suficientes para implicar o filho do presidente. Segundo, pode ser que não saiam nesse tempo da eleição. Então, se for assim, nesse aspecto do filho Fábio Luiz, não vejo grande prejuízo à campanha do presidente Lula. Há outros, mas por enquanto, em matéria de investigação, o prejuízo maior está do lado do Flávio Bolsonaro.